Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Episódio 35. Sejam bem-vindos, galera de Parnamirim, Bruxelas, New Jersey, Campo Grande, Santo André e Juiz de Fora. Um beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Ei, que maravilha, hein, gente? Hoje eu fui numa palestra tão legal e no final teve uma mensagem tão incrível da escritora Carla Madeira. Ela falou que cada ideia criativa que você tem, se você começa a submeter a outras pessoas, as outras pessoas que você vai submetendo a sua ideia para ter aprovação, elas vão colocando medos em cima da sua ideia e ela pode até ser realizada, ser concretizada, mas ela vai ficar toda intoxicada de medos e opiniões de outras pessoas. E o podcast é bem isso para mim, sabe? Eu não falei com ninguém, eu não compartilhei com muitas pessoas e eu simplesmente fiz e tô fazendo e agora eu sou muito incentivada por vocês, mas eu tenho certeza que se eu tivesse submetido a minha ideia, meus roteiros, eu sofreria muitas críticas e essa ideia ela estaria totalmente contaminada de medos que não são meus. Então, quando a gente não sabe que é impossível, a gente vai lá e faz, né? E é assim que eu vou indo um por um, porque se eu pensar quem não gosta, quem não vai gostar, se isso vai incomodar alguém, se isso vai agradar aquele amigo meu intelectual, ou se isso vai ofender alguém, a gente fica completamente paralisado com o medo, né? Foi muito legal o que a Carla Madeira falou hoje, eu até agradeci ela no final, falei, tive um brevíssimo tempinho para conversar com ela, eu falei, foi incrível, parece que você falou para mim, foi muito legal. Então, gente, eu tava pensando, eu tenho tido muita insônia, né? Pela idade, né? Talvez não, com certeza, né? Pela aproximação da menopausa. E é bem pontual o horário que eu acordo, 4 horas da manhã, pá! Meu olho abre, eu não consigo dormir. Ah, Silvia, mas medita. Ah, não mexe com o celular. Mas, cara, não tem condição, porque a minha cabeça é meu pior inimigo de madrugada, entendeu? E chega a ser ridículo, assim. O meu pensamento, ele me domina e não para, sabe? Eu fico assim, minha encomenda do Mercado Livre não chegou. A mulher não entregou meu tapete que eu mandei lavar. Será que ela estragou? Quanto será que custa o funeral, hein? Será que ela vai me dar o cano no tapete? Eu preciso avisar a Kátia que ela foi bombada no trabalho. Não quiseram fazer o trabalho com ela. Ou será que aquela mulher vai roubar meu tapete? Gente, eu preciso emagrecer. Kátia, amamos seu trabalho, mas infelizmente não dá mais pra beber domingo, não. Ele vale dinheiro. Se ela vender, é melhor do que me entregar. Mas eu só tenho 2 dias de folga. Eu conversei com minha filha hoje ou foi ontem? Eu vou sonhar com a mulher que tinha nanismo e fingia que era uma adulta. Psicopata. Ontem já é hoje? Será que a mulher ficou com meus tapetes? É psicopata? Quanto que custa um funeral? Nunca mais eu passo na perna, minha perna tá grudando uma na outra. É uma coisa horrível. Ter tomado banho antes de dormir. Nunca mais bebo domingo. Melhor trabalhar morta do que perder uma mulher que tem certeza que ela vendeu os tapetes. Vai fingiu rezar pra sonhar criança. Pai nosso que estás no céu. Ela tinha nanismo só pra ser a tapete, sem respiração pra poder dormir. Eu vou assistir a série que tinha da mulher que é adotada. Ela fingia que tinha 6. A mulher vai ficar com meus tapetes. Eu vou ligar pra chá branco pra minha casa da Koala. Quanto custa um funeral? Ligar pra ela, vou falar, e aí, sumida? Antes, mas na verdade ela tinha 22. Eu vou sonhar com isso. O Mercado Livre chega amanhã. Será que a mulher vai ficar com meu tapete? E é daí pra frente, meus pensamentos intrusivos de madrugada, eu acabo mesmo ligando uma série e eu controlo. Se é de madrugada, eu não vejo uma série pesada. Eu tenho uma série para ver de madrugada e uma para ver antes de dormir, para poder para poder administrar essa insônia e esse pânico, né, de perder o sono e não dormir, o dia clarear e eu já ter que levantar. Gente do céu. Para de ser doida! Então, voltando à palestra que eu fui, né, onde a Carla falou no final, foi muito legal. A Cris Guerra falou, era uma palestra de publicidade para publicitários, mas falando do futuro da inteligência artificial, né, e como ela vai impactar na nossa vida. Na verdade, ninguém sabe. Foi um espaço para trocar ideia e tudo, e, nossa, foi muito doido, gente, muito doido. Minha cabeça explodiu. A Cris Guerra, Cris Paz também, influencer,
ela falou uma coisa muito legal, que o que aproxima a gente são nossas vulnerabilidades e não nossas conquistas, né? Se eu tivesse um podcast aqui contando minhas bravatas, tudo que eu faço de fodona, de que deu certo, não ia ter graça, né? O que aproxima, que as pessoas falam, Silvia, me identifico muito com você. São meus erros, minhas mancadas mesmo, né? Porque é isso que humaniza e que você fala, gente, eu já fiz isso, gente, sou capaz, isso é muito eu. É muito eu. É mesmo, é? Então, gente, foco na mancada de hoje. Bora! A mancada de hoje é sobre ter um ataque de felicidade e ter que esconder. Mas isso é um assunto muito relevante e não é o caso desse podcast. Vou trazer uma história da minha mãe aqui porque são muito valiosas. Eu sempre lembro disso, passei por uma coisa parecida outro dia e lembrei muito da minha mãe. A avó de um amigo faleceu. E eu sou muito amiga dele e ele frequentava muito minha casa. Então eu achei de bom tom que a minha mãe fosse comigo no enterro, no velório, né? E levei minha mãe. Minha mãe foi toda animada, a animação dela era proporcional, não era proporcional, ela era a mesma animação para qualquer frete. Aí fomos eu e minha mãe. Minha mãe foi muito bonita, eu também, arrumada, apresentáveis, né, para ir lá no velório e tal. E quando chegou lá, as pessoas não conheciam minha mãe, muitas delas, só meu amigo mesmo, mas a família dele, que me conhecia muito, os parentes dele que também me conheciam muito, a gente já tinha até viajado muito, eles não conheciam minha mãe. Então, praticamente todas as pessoas, 99% das pessoas que eu apresentei minha mãe, começaram a falar assim, nossa, Silvia, sua mãe é muito nova, muito bonita. Aí eu apresentava para outra pessoa e falava... Mas que mãe bonita, não parece sua mãe, parece sua irmã. Apresentava para outra pessoa e falava... Nossa, mas sua mãe é muito elegante, a senhora é muito elegante, muito bonita. E a minha mãe foi inflando o ego dela. Foi inflando e foi ficando feliz de verdade. E começou a esquecer que a gente estava num velório. E o tom de voz dela foi aumentando. E cada pessoa que eu apresentava e que falava que ela era bonita, ela dava uma gargalhada e me dava aquele empurrão de... Haha, tô arrasando hoje. E cada pessoa que elogiava, ela falava... Nossa senhora, mas hoje eu ganhei o dia. E foi aumentando o tom dela e eu tinha outras pessoas para conversar. E quando eu olhava minha mãe, ela já estava hiper espalhafatosa. Aí que é o problema, né? Mexendo na franja, retocando o batom, tirava e colocava o óculos. E ela começou a achar aquilo uma coisa mais divertida do mundo. É claro. E as pessoas não paravam de elogiar ela. Aí eu puxava ela e vinha outra pessoa. Nossa, mas a sua mãe, além de bonita, ela é muito simpática. Ah, quero ser sua amiga. Ah, vou na sua casa. E a minha mãe começou a ficar mega autoestima e ficava... Ai, gente, não, vem aqui, chega aqui, gostei de você. Vem aqui conversar, que dia que você vai lá em casa, o que você gosta de comer? Você é amiga da Silvinha de onde? Ah, Silvinha sem graça, você tem que ser meu amiga, eu sou muito mais divertida. E você, sua linda? Como que eu nunca te conheci? Quem é você? Ah, era sua avó. Nossa senhora, Silvinha sempre falou dessa família maravilhosa, mas eu não imaginava que vocês eram tão maravilhosos assim. Que coisa incrível, gente, que família maravilhosa. Tô amando vocês. Isso aqui tá bom demais. Eu tirava minha mãe de lá, falava, mãe, vem cá tomar uma água, vamos ali, respira. Voltava com minha mãe pro velório e ela continuava interagindo, falando cada vez mais alto. Teve uma hora que eu falei, mãe, eu tenho que voltar pro trabalho. Vamos lá? Vamos dar um tchauzinho geral, porque, né, é tudo muito cansativo. A gente já cumprimentou todas as pessoas. Que coisa mais terrível que isso? Uma pessoa que está no funeral de um ente querido, todas as pessoas que chegam a cumprimentam, falam algumas palavras. Quando elas vão embora, elas vão se despedir, não dá, né? Porque aí você vai dar o quê? Pelas minhas contas, 3.478 beijinhos e abraços, não tem cabimento. Então, assim... Você tá louco, mano. Saia francesa, eu e minhas regras, né, de etiqueta, baseadas na minha própria vida. Será? Eu fui descobrindo que é melhor ir embora, gente. Casamento também, não precisa despedir do noivo, da noiva, não. Eles já beijaram todo mundo, entendeu? Já foram cumprimentados. É uma festa para dar os cumprimentos, não é para despedir, não. Então tá. Aí eu fui puxando a minha mãe, falei, mãe, sem despedir a francesa, vamos.
E aí ela viu a turminha dos amigos dos primos, né, dos parentes do meu amigo, que a avó estava sendo velada. Ela achou por bem falar assim: Um tchau geral, galera. Gente, ganhei o dia, foi o melhor dia da minha vida. Eu vou sair daqui, ó, leve, maravilhosa. Foi o melhor dia da minha vida. Muito obrigada por esse dia. todo mundo ficou olhando pra ela. Cara, um funeral. Eu falei: mãe, você não existe, não tem cabimento, não. Não tem nada de melhor dia da sua vida, não. É o pior dia da sua vida. Você não ganhou o dia, não. Você perdeu um ente querido do meu amigo. Que tristeza. Pega mal demais. Mas pega mal demais. Ela... Ué, mas não fui eu que comecei, não. Todo mundo foi enchendo meu ego. Até esqueci que eu tava no velório. Eu falei: bem reparei mesmo. Que você esqueceu completamente que estava no velório. Mas ela saiu numa animação. Até puxou o espelhinho do carro assim, deu uma ajeitada no batom, deu uma esticadinha na bochecha, fez umas caras. Acho que ela pensou assim: nossa, eu tô bem demais na fita. Eu sou bonita pra caramba! Ai, gente, é isso. Agora a gente vai com mais um bloco de músicas que sempre cantamos errado e não sabíamos. Gente, isso é bom demais, manda mais, eu tô amando. Oi, pessoal do Mancada Minha, aqui é a Márcia Snow, aqui de São Paulo. Eu adoro podcast, sim, principalmente porque a imagem do podcast é esse pincher, né? E é igualzinha a minha cachorrinha Nina, que é uma pincher também, muito linda. Adoro suas mancadas, assim, não é possível que uma pessoa acumule tanta mancada assim na vida. Acontece, né? Amo. Sobre o quadro lá da música que eu sempre cantei errado, na verdade não sou eu, né? É uma situação que aconteceu onde eu trabalhava, tinha um porteiro, o seu Raimundo, e um dia a gente tava conversando assim, ele lá do interior do Piauí e tal, bem humilde e tal, e aí ele falou assim: não, tem uma música que marcou minha vida assim, quando eu saía pros bailes, não sei o que lá, não sei o que eu gosto muito. Eu falei: que música é essa, Raimundo? Eu falei assim: Nikita Never Know. Eu não entendi o que ele falou. Falei: quê? Nikita Never Know. Falei: Nikita Never Know? Falei: que música é essa? Aí fiquei pensando, mas que coisa de Nikita Never Know, que coisa é essa? Aí passou o dia, toda aquela coisa na cabeça, né? Aí chegou um dia que eu comecei a fazer os cálculos ali, juntar coisinha aqui e colar, e aí eu descobri que essa música é a música Nikita, do Elton John. Nikita, you never know. Ah, agora eu entendi. Só que seu Raimundo conhecia como Nikita Never Know. E pra mim vai ser pra sempre Nikita Never Know. Um beijo, querida. Até mais. Ei, Silvinha, vou te contar uma história que deve ter uns 47, 48 anos, de uma música que eu cantava errado na minha infância. Não é uma música conhecida, né? Mas é uma música bonitinha que acho que encaixa bem aqui com o seu pedido, além de ser uma mancada minha, daquelas que já põe a gente bem pequenininha, com 4, 5 anos, já coloca a gente no rol das pessoas que vão ser mancateiras. Não sei se essa é a palavra. Bem-vinda. Mas enfim, é Dia das Mães, a escola ensaiando todas as crianças para cantar uma música bonitinha para elas e tal. E eu ficava meio em casa, assim, de vez em quando eu cantava essa música alta lá, e ensaiando, né? E cantava. Mamãezinha querida, ovo quente adora. Mamãezinha querida, ovo quente adora. O quê? Minha mãe escutava aquilo e pensava: gente, a escola deve estar fazendo uma campanha assim de merenda, né, natural, da gente caprichar mais nas merendeiras das crianças, levar uma comidinha mais natural, falando do ovo. Enfim, não entendeu muito aquilo, né? Para aquela época não era muito comum esse tipo de discurso nas escolas, mas tudo bem. Foi pro Dia das Mães, sentou lá no auditório, todo mundo bonitinho no palco. E a pessoa, além de tudo, é sagitariana. Acho que o sagitariano é meio primo do leonino. Caracas, meu. Ele quer cantar alto, né? Ele quer se fazer ouvir. Então, no meio do coro, a minha voz dava lá em cima no teto do auditório. Mas começamos. E aí, quando minha mãe tá ouvindo a música, ela fala: meu Deus do céu, as crianças todas cantando. Mamãezinha querida, ouve quem te adora.
Mamãezinha querida, ouve quem te adora. Agora eu saquei! Então, meu bem, é isso. Ouve aí com muito carinho quem te adora. Um beijo para esse podcast maravilhoso e sucesso. E aí, galera do Mancada Minha, saudade de vocês. É o Thor, o irmão da doida do podcast. Contar um casinho rapidinho. Janeiro, férias. Tava numa cidade chamada Rio das Ostras, muitas pessoas devem conhecer, ali na região dos Lagos, do estado do Rio, né? E eu fui lá, cara, encontrar com um primo meu que tava lá com a namorada. Ele tem uma casinha naqueles condomínios típicos, assim, que são 6 casinhas de um lado, 6 casinhas do outro, e o estacionamento no meio, né? E a gente tava lá, tava tudo ótimo, a gente se divertia, tal. Uma bela noite eles brigaram. E a namorada dele, o que ela fez? É o quê? Pegou a chave, deu um soco no carro antes de sair, disparou o alarme, saiu correndo para fora do condomínio. Isso era quase 1h da manhã. O que o meu primo fez? É o quê? Saiu correndo atrás dela e aquele carro disparando. O que o idiota que vos fala fez? É o quê? Ficou parado lá na porta ao invés de ter saído correndo junto, né? Como você é burro? Começou, acende uma luzinha, acende outra, desce um cara, desce um casal, mais um cara, e todo mundo perguntando o que é, resolve isso aí, cara. Quase 1h da manhã eu falei, olha gente, já te peço desculpa, mas o carro do meu primo eu não tenho o que fazer. Ele teve uma discussão com a namorada, ela saiu correndo com a chave do carro na mão, e eu não tenho o que fazer, eu só posso pedir desculpa. Aí sempre tem um boa praça, né? O resto, pé da vida, né? É claro. Mas sempre tem um boa praça. Não, cara, calma, vai dar certo e tal. Fica preocupado e conversa vai, conversa vem. Já tinha descido todo mundo das 12 casas do condomínio, todo mundo com a mão na cintura. Um já acendeu uma churrasqueirinha. Agora lascou. Foi boa praça, falou, quer saber, eu vou logo tomar uma cerveja. A maioria ficou meio chateada, né, com razão, inclusive, mas e eu lá, né, desesperado, né, aí deu 1h, 1h30, 1h45, 2h10 da manhã, volta meu primo com a namorada, aos beijos, com um saquinho de sanduíche na mão. Pé das unhas. Esse povo, metade do condomínio já tinha voltado, mais da metade. Né? O Boa Praça fiquei batendo papo com ele, cara, é super gente boa. Eles voltam, cara, mas eu fiquei com uma raiva. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que eu passei, cara. Coitado dele. Eu passei o resto da semana lá com uma folha de arruda na orelha, de tanto mal olhado que me jogaram. E os dois bonitinhos se reconciliaram, voltaram aos beijinhos com sanduíche na mão, 2h e pouco da manhã. Isso, o carro, sabe quando a buzina fica buzinando sem parar e ela vai falhando de tanto que ela buzinou, ela desligou sozinha. Ufa! E foi isso, gente. Eu sei que eu briguei com meu primo, com a namorada dele. Briguei, assim, fiquei muito chateado. Hoje a gente ri, né? Você tá brincando? Mas eu fiquei muito chateado. Discuti mesmo com eles. Passei o final de semana, isso era num sábado. Sábado, domingo, eu nem olhei na cara deles. Mas eu sou coração de manteiga, né? Eles pediram muito desculpa. Que fofo! E acabou que depois terminou tudo bem. Hoje a gente ri, né? Mas lá na hora, nossa, é muito complicado. Complicado, né? Gente, um abraço. Bom aqui sempre contar um caso pra vocês. E é isso aí. Quem não entrega tudo, não leva nada, né? Abraço pra vocês. Valeu. Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram,
segue o @mancada minha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar, isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é: se você está sozinho e se sente sozinho, é porque você não é boa companhia para ninguém. E é com essa que eu vou.